que ele já tá ao vivo. Cadê? Bota essa careca aí pra ele, garoto. Igor Dorileu, direto do CT do Vascão. Moacir Barbosa. Dorileu, eu quero notícia, eu quero novidade, eu quero atualização. Dá teu show, faz teu nome, como diria o Tirulipa. Boa tarde, GV, João, Thiago, todo mundo que tá ligado nos donos da bola. O Lucas Piton, mais um reforço do Vasco para 2023, acabou de ser apresentado aqui no CT Moacir Barbosa. Ele foi comprado junto ao Corinthians por cerca de 16 milhões de reais e assinou um contrato válido por 4 temporadas. Ele chega para solucionar um problema que já vem durando algumas temporadas na lateral esquerda. A expectativa é que ele chegue para ser titular. Vamos ver o que o Piton falou sobre isso. Venho para somar, cara. Eu venho para somar, venho para agregar o grupo. Eu venho para fazer o meu trabalho, buscar meu espaço e venho para ajudar muito o Vasco. E um jogador que ajudou muito na vinda do Piton para o Vasco foi o Nenê. Os dois nasceram em Jundiaí, na região metropolitana do Vasco, e o Piton já conhece o Nenê há bastante tempo. Ele contou um pouco dessa história. O Nenê, ele é da minha cidade natal, que é Jundiaí. Então, desde pequeno eu vejo ele como o jogador da cidade, como um exemplo para todos. E nós temos o mesmo agente. Eu liguei para ele sim antes de vir. Ele falou como que é o Vasco, a torcida, o ambiente, o CT, o clube, que é uma coisa maravilhosa. Fiquei muito impressionado. O Nenê, então, dando boas referências do Vasco aí para o Lucas Piton. Durante a entrevista, o Piton falou um pouco sobre as características, disse que é um lateral mais ofensivo, assim como o Felipe, ídolo do Vasco, foi criado no futsal e também revelou que os primeiros dias de trabalho com o técnico Maurício Barbieri têm sido muito bons. Antes do Lucas Piton falar, o diretor executivo Paulo Brax apareceu por aqui e confirmou a venda do volante Andrei para o Chelsea da Inglaterra. Ele já estava lá há alguns dias fazendo exame, então a venda confirmada. Andrei vai jogar pelo Chelsea, vai jogar a Premier League. Outro jogador que está de saída do Vasco, já está em Santiago, no Chile, é o meio-atacante Carlos Palacios, fazendo exames para acertar com o Colo-Colo por empréstimo. GV? Igor Dorileu, deixa eu te fazer uma pergunta. Muito obrigado pelo seu show de informações. O que seria a região metropolitana do Vasco? Carinha dele. Do Vasco, acho que seria a Zona Oeste aqui, né? É isso aí, meu garoto. Olha aqui, a gente está tentando descobrir aqui, eu sei que não é uma informação que está pública ainda, inclusive o Thiago, nosso homem de ferro, que está aqui todo fantasiado, tá bonito hoje. Sexta-feira, bebê, sexta-feira. A gente não precisou o valor, Dorileu, porque ninguém sabe ainda qual foi o valor exato do Andrei, não é isso? Muita especulação ainda em cima desse valor. Durante a entrevista coletiva, durante o pronunciamento do Paulo Brax, na verdade, ele fez questão de agradecer ao Andrei, que chegou aqui muito novo, e disse que o Andrei vai jogar no Chelsea, um grande clube a nível mundial, e deixa uma boa grana para o Vasco, sem saber ao certo ainda o valor dessa negociação, que também depende de bônus e metas atingidas. Muito obrigado, Igor Dorileu. Ele tá com um sorrisinho de canto de boca hoje, né? Sexta-feira a Natália tá de olho em você, hein? Fica de graça aí, fica. Tá ali do lado do Barra Music, não é? Ali perto? É perto, é perto. Do Vasco? Espaço Ó, tamo de olho em você, hein, careca. Obrigado, irmão. Qualquer novidade, só chamar. Mas é perto da casa dele, é perto da casa da Natália também. Não tá sei. Na zona metropolitana do Dorileu. Exatamente. Ele tá no habitat natural dele. Deixa ele de graça, a Natália dá uma banda, 3 tapas na careca dele. Olha aqui. A especulação tá gerando em 23 milhões de euros nessa venda. Mais bônus, não é? Mais bônus. É dinheiro para chuchumar aqui. Isso é especulação. E pouco, porque esse moleque joga bola. Agora, Thiago, o Vasco perde muito sem o Andrei. Que o que ele fez nessa temporada de 22 aí não tá escrito, não é isso? Exatamente. Inclusive, eu acho que o Andrei precisava, o Vasco precisava também, né? Que o Andrei ficasse na Série A. Pelo menos uma temporada, pra gente ver como o Andrei ia se sair jogando nos times, contra os times maiores, contra os times de elite. Eu acho que seria interessante pro Andrei, tecnicamente, até pra ele aflorar mais o futebol dele, criar uma identificação maior com a torcida do Vasco. E também pro Vasco, porque o Vasco não vai achar, talvez, no mercado, um jogador tão pronto quanto o
Andrei, apesar da idade do Andrei, o Andrei é muito novo ainda, mas já começava aquela identificação, foi o cara do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é uma pena o Andrei sair agora. Agora, é claro, né? Tem a questão da oportunidade, é o Chelsea. O Andrei já tinha falado pra gente aqui, quando veio na Band, sobre seu sonho da vida dele jogar na Europa. Então, fica difícil medir isso. Eu acho que, assim, vendo de fora, estrategicamente, eu ficaria mais um ano no Vasco, nem que fosse por empréstimo, já vendido ou não, só pra ter essa experiência de Série A. Você tá querendo que ele fique pra poder fortalecer o Vasco. Claro. Não vem de história, não de experiência. Não, mas vai contar a história pra gente, João? Contar a história pra mentir pra mentiroso, né? Mas vocês não queriam? Não, mas eu queria muito que o Andrei deveria. jogasse. Meu irmão, o cara tem uma história do porta-retrato, que um dia eu vou contar Esquece isso no ar. isso, cara. Aí tu vai querer contar a história pra ele, depois desse 171 que ele aplicou aí na... Mentir pra mentiroso? Isso aqui Tá só doido. tem cara de santo, rapaz. Cara, olha Isa, só. cuidado, hein? Isso aqui... O que me preocupa muito, GV. Quer falar do Pringles? Eu queria falar do Andrei um pouquinho, se fosse possível. O que me preocupa muito é que o Vasco não repôs ainda ninguém à altura do garoto. Vai ser difícil, João. É. Não tem, não, no mercado. Mas, por exemplo, o nome que vinha sendo especulado no Vasco, do Jair, não se assemelha ao futebol do Andrei. Acho o Andrei mais Jair do jogador. Galo? Jair do Galo. É bom. Mas é legal. Eu acho que mostra pra torcida do Vasco o seguinte: olha, a gente perde um garoto, que é um ativo do clube, que é uma joia, que é bom jogador, que é seleção sub-20, mas olha, eu tô te dando aqui um jogador experiente, que já fez partidas difíceis, pegadas com o Galo na temporada passada. Então, assim, falta um jogador para que essa ausência não seja ainda mais sentida. Mas o Vasco tem em casa um jogador que pode fazer a função que fazia o Andrei. O Marlon Gomes, de origem, ele é volante. Ele jogava ali como um ponta, como um meia na Série B do Campeonato Brasileiro por questão de necessidade do Vasco, mas como origem ele é um volante. E agora com a vaga do Andrei aberto, muito provavelmente o Marlon vai começar a transitar ali naquele meio de campo mais recuado. E aí é exatamente a posição que o Marlon gosta de jogar. Então o Vasco pode ter em casa alguém para repor o Andrei. Lembrando que os dois estão na Seleção Brasileira Sub-20 agora, juntos. Então chama a arte aí. Então, por favor, a arte da Seleção Brasileira Sub-20. Aí, ó. Marlon Gomes aí, ó. Marlon Gomes se apresenta para servir a Seleção Sub-20. Foto bonita, hein? Daniel Ramalho. Parabéns, Daniel Ramalho. Que fotão. Daniel, fotógrafo do Vasco. Eu acho que ele não consegue fazer a função do Andrei. O Andrei tem a força defensiva e chega mais. Eu acho o Marlon mais ofensivo. A chegada do Marlon é muito parecida. Os dois chegam bem, mas pra esse box to box, como a tua geração gosta de falar, quer correr o campo todo. Quem te falava De área a área. Agora, outra solução caseira é o Figueiredo, por incrível que pareça, que joga ali na ponta, enfim, bem agulhado por ali, só que o Barbieri, como a gente já falou aqui em alguns programas também, vem treinando com o Figueiredo ali nessa posição de segundo homem, até terceiro, e Barbieri que está chamando uma atenção danada dos jogadores, o elenco do Vasco está gostando do trabalho dele. Cara, eu estou muito otimista e assim, ansioso, eu diria, para ver o trabalho do Barbieri. Eu ia falar o dedo do Barbieri no time, mas com o GV é um pouco perigoso. Então eu estou ansioso para ver o Barbieri botar um pouquinho do que ele pensa de futebol nesse time do Vasco. Porque se com o Red Bull Bragantino ele conseguiu fazer, Red Bull Bragantino, todo o respeito, não enche o estádio deles lá, o Nabi Abichedi. Fala galera, Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço!